Salve, salve família Med, trazendo hoje uma novidade aqui para vocês, hein? Projeto Mad Dog, Markov e índice, uma coisa que a galera tava pedindo bastante pra gente e a gente resolveu trazer aqui para vocês. Hoje é o primeiro dia do nosso projeto, dia 19/12/2022. A gente vai começar com R$ 1.000 na conta e vamos tentar operar com um contrato, seguindo o gerenciamento que a gente ensina para vocês. E vamos estar postando os resultados aqui no YouTube todos os dias, ou pelo menos eu vou tentar postar a maioria dos dias aí para vocês. Então, o projeto de hoje a gente começou usando a estratégia do Markov. Índice é uma estratégia que eu desenvolvi. Esse indicador aqui que vocês estão vendo aqui embaixo na tela é um indicador que eu desenvolvi. E essa regra de coloração também. Então, é um cálculo que a gente desenvolveu baseado em processos estocásticos que a gente ensina lá na nossa mentoria, que é diferente do estocástico, é um tipo de projeção de distribuição de resultados estatísticos, e a gente usa para operar o índice. Então, a gente começou operando o índice hoje com um contrato. Então, nossa primeira operação foi uma venda, aqui onde eu estou com a seta do meu mouse, no 104.280. Então, foi essa vendinha aqui no início do pregão. Então, a gente vendeu aqui, né? O mercado virou para cima, a gente foi estopado, né? Então, a gente definiu algumas regras aqui nessa estratégia, que a gente pode perder no máximo até R$ 200 no dia, né? Então a gente não pode perder mais do que isso. E nossa meta diária é de ganhar R$ 100 de lucro por operação diariamente com um contrato. Então esse vai ser o nosso gerenciamento de risco antes de eu começar a explicar as operações. No trade aqui, quando a gente entra nessa operação, por exemplo, quando a gente entrou aqui nessa operação de venda, o nosso stop é máximo de 400 pontos, ou seja, a gente pode perder até R$ 80 na operação. Às vezes esse stop é um pouco menor, então, por exemplo, eu acho que esse stop não chegou a ser 400 pontos. E o nosso take, que é o nosso gain por operação, é de 500 pontos, né? Então é isso que a gente vai buscar aqui, usando a nossa estratégia. Então tá aqui, métricas diárias. Então nossa primeira operação foi aqui, a gente acabou sendo estopado aqui em cima, né? Acabamos tomando um stop aqui, vamos dar uma olhada aqui. De 400 pontos foi um stop cheio. Então a gente ficou aqui menos R$ 80. E logo em seguida a gente vê aqui o estocástico virando para sinalizar região aqui de compra, né? Então frequência para compra. A gente fez essa compra aqui, né? Confirmação do Markov Índice. Foi uma compra que a gente realizou aqui por volta. Um contratinho também no 105.120. E essa compra aqui ela pagou 500 pontos. Né? A gente saiu aqui no 105.620. Então, deixa eu aproximar aqui para ver se dá para vocês verem que eu estou usando a regra de coloração. Então, nossa compra foi aqui, seta amarela, e a nossa saída foi aqui, na seta verde. Então, a gente recuperou nosso prejuízo e ficamos aqui por volta de R$ 13 positivos. Né? Então, a segunda operação que aconteceu, ou a terceira operação que aconteceu hoje foi essa venda aqui, né? A gente realizou essa venda aqui com um contrato no 104.990. Desfez aqui o Markov, né? A gente acabou saindo aqui em cima no 105.165. Então a gente acabou tomando um stop aí, entregando o nosso lucro, mais ou menos um stop de 180 pontos. Ficamos negativos novamente. E aí a gente fez uma nova compra aqui quando trocou a paridade para a paridade de compra. E essa compra aqui pagou os 500 pontos, né? Então a gente fez uma compra aqui no 105.335 e o mercado subiu aqui, pagou os nossos 500 pontos no 105.835. Então trocou a paridade, a gente entrou comprado aqui e saiu aqui em cima. E perceba que a gente saiu no local exato. Isso que eu gosto desse cálculo de paridade aqui do Markov no índice, né? Veja que a gente comprou aqui, andou uma frequência no índice. Se você não sabe o que é uma frequência no índice, é a metrificação através de cálculos de estatística para você saber quanto que o índice anda em pernada, em aquele movimento de força da tendência, até ele corrigir, né? Então percebam que as duas entradas que a gente fez, que foram bem sucedidas, andou a frequência de 500 pontos e o mercado derreteu, né?
Primeira entrada aqui que foi bem sucedida. E agora novamente, né? Andou a frequência de 500 pontos, pegou a gente, fez uma máxima aqui em cima, uma leve máxima, e o mercado derreteu novamente. Então é importante demais vocês compreenderem a lógica por trás do operacional e entenderem como é que funciona a frequência. Isso a gente ensina na nossa mentoria. Então tá aqui, pagou aqui os 500 pontos, a gente ficou positivo novamente. Houve uma nova troca de paridade aqui, que foi uma compra. A gente realizou essa compra aqui por volta das 12 horas da manhã. Então, 12 horas da manhã, a gente fez essa compra aqui no 105.385. A gente foi estopado aqui, stop de 200 pontos. E a gente ficou aqui praticamente aqui com 20 reais aí positivos, né? Fazendo o balanço de todas essas operações até agora. Por volta das 12 horas aqui, a gente estava com 100 pontos positivos. Então, logo em seguida, o mercado subiu, trocou a paridade para compra, como é sinalizado aqui na cor verde, e veio o estocástico confirmar para a gente a compra exatamente aqui nessa seta amarela. E a gente foi buscar aqui 400 pontos, que era o que faltava para bater a nossa meta. O mercado subiu aqui 400 pontos, a gente comprou no 105.895 e saiu no 106.285. E olha que legal, galera, andou a frequência aqui de onde a gente comprou e logo em seguida ele corrigiu novamente. Deu continuidade ao movimento depois, mas corrigiu. Então a gente sai nos lugares estratégicos, em lugares cirúrgicos. E acabamos batendo a meta aqui de R$ 100 com um contratinho, 10% do capital investido no primeiro dia de operação. Então a gente trocar aqui 500 pontos e foi meta do dia. Agora aqui no nosso relatório de performance, vamos puxar aqui só as operações do índice. Então tá aqui as operações que a gente fez no índice. Foi as que eu expliquei mais cedo, só que agora no relatório de performance. Primeira operação a gente tomou 435 pontos negativos de stop. Foi uma venda. A segunda operação a gente ganhou 500 pontos. A terceira operação perdemos 175 pontos. A quarta operação ganhamos 500 pontos. Depois a gente perdeu aqui 280 pontos. E a última operação, 12h15 da manhã, pagou aqui 390 pontos. A gente bateu a meta do dia, R$ 100 aqui. Foram 6 operações hoje, com 50% de taxa de acerto. Então não precisa acertar 80%, 90% do tempo para ser vencedor, né? Então vocês estão aqui o relatório de performance. Nosso fator lucro aqui ele ficou em 1,56. Nosso payoff está em 1,56, só que hoje é o primeiro dia de projeto. Não dá para metrificar essas coisas ainda. E é isso aí. Agora vamos para o dólar. Então aqui no dólar, a gente fez aqui 8,5 pontos hoje, que deu R$ 85. Usando 5 para 5, foram 8 operações, 50% de taxa de acerto. Eu estou usando uma variação 5 para 5, que eu até mudei ela hoje. Vai ter uma aula explicando aí, que é o que? Eu adicionei a divergência da frequência, que foi uma coisa que eu ensinei na última aula, e adicionei também o P51 aqui no dólar. Porém, dentro do gerenciamento aqui, era até para mim ter feito mais grana hoje, nessa conta aqui, era para mim ter ganhado aqui uns R$ 300, mas eu desfiz algumas operações no meio do caminho, que foi da divergência, justamente pelo fato que eu não passei isso para vocês aqui em vídeo, né? Então, eu vou fazer um vídeo falando o que é que eu vou mudar no gerenciamento do 5 para 5 do projeto, vou apresentar o resultado dos últimos 3 meses, e daí a gente começa a operar com essas mudanças, porque seria chato postar isso aqui já hoje, sem avisar antes essas mudanças. Então, 5 para 5 hoje, a gente fechou aqui com R$ 80 positivos. Eu voltei a operar com um contrato aqui, por causa do gerenciamento que eu troquei. Eu optei aqui por adicionar um contrato na divergência. E aí a gente vai compartilhar esses resultados aí nos próximos dias. Então é isso aí, resultados dos projetos de hoje. Tamo junto e é só o começo.